Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que Jeová esteja com cada um de vocês, queridos irmãos e queridas irmãs. E nesse vídeo, como de costume, nós vamos estar disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 17 a 23 de fevereiro. De maneira objetiva, nós vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Então, iniciando, nós vamos ver que joias espirituais podemos encontrar e comentar na leitura da Bíblia desta semana, que se encontra em Provérbios capítulo 1. Depois, passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós teremos um discurso de 15 minutos de necessidades locais. Este discurso será feito por um ancião da sua congregação, de acordo com a necessidade do seu território. Finalizando no estudo bíblico de congregação, nós vamos concluir o capítulo 22 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 15 a 21. Então veremos também as respostas que podemos dar neste estudo. Portanto, para aqueles que ainda não fizeram, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, façam um comentário. Quando você comenta em nossos vídeos, o YouTube entende que nossos vídeos são de relevância, são de importância, e isso gera engajamento. Ou seja, o vídeo fica mais vezes disponível na página inicial do YouTube, facilitando a pesquisa de outros irmãos. Então fiquem à vontade em deixar os seus comentários. Também, relembrando a novidade aqui do nosso canal, é que nós criamos um site, um blog, com todas as preparações e respostas, tanto das reuniões do meio de semana, como as reuniões do fim de semana. Então fiquem à vontade em acessar o nosso site. Nós vamos estar colocando aqui no primeiro comentário fixado deste vídeo e compartilhe com seus familiares, seus amigos. Isso também vai ajudar o site a crescer e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, mais irmãos. E para a primeira pergunta aqui da apostila, temos como base o texto de Provérbios, capítulo 1, versículo 22, que diz: Até quando vocês, inexperientes, amarão a inexperiência? Até quando vocês, zombadores, terão prazer na zombaria? Até quando vocês, tolos, odiarão o conhecimento? Notem a pergunta. A quem a Bíblia normalmente se refere quando usa a palavra tolo? Resposta. A Bíblia normalmente se refere à pessoa que despreza a razão e age de maneira moralmente insensata, em desacordo com as normas justas de Deus, quando usa a palavra tolo. Isso não se refere à falta de capacidade mental, mas sim àqueles que adotam um comportamento imprudente e sem sabedoria. A Bíblia usa vários termos hebraicos e gregos para descrever essas pessoas, incluindo quesil, estúpido, e io, tolo, naval, insensato, letes, zombador, afron, desarrazoado, anoetos, insensato e moros, tolo. Muito bem, agora com base na leitura completa de Provérbios capítulo 1, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar aqui no versículo 3 de Provérbios capítulo 1. Diz assim: para obter a disciplina que dá entendimento, justiça, bom critério e retidão. Lição. Vimos aqui que a disciplina é essencial para adquirirmos perspicácia e desenvolver qualidades que vêm de Jeová, como justiça, juízo e retidão. Por isso, como lição, se em algum momento da vida sermos disciplinados por Jeová, não devemos desanimar ou ficar com raiva, mas devemos valorizar a correção e a orientação de Jeová. Afinal, é isso que vai ajudar a moldar nosso caráter e a viver de acordo com os princípios divinos, consequentemente, nos guiando para uma vida mais feliz, íntegra e justa. Agora vamos analisar aqui Provérbios capítulo 1, versículo 7. Diz assim: O temor de Jeová é o princípio do conhecimento. Apenas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios 1, 7, lição. Observamos neste versículo
que ter um profundo respeito por Jeová é o primeiro passo para adquirir conhecimento verdadeiro. Afinal, quando valorizamos a sabedoria e a disciplina dele, isso, além de nos ajudar a tomar decisões melhores, também nos ajuda a viver uma vida mais plena. Agora, na continuação, vamos ver aqui o versículo 8. Diz assim: Escute, meu filho, a disciplina do seu pai e não abandone a instrução da sua mãe. Lição: tanto os filhos como aqueles que são mais novos, na verdade, podem tirar uma rica lição deste versículo, que é ouvir e seguir os conselhos dos pais ou daqueles que são mais experientes na vida e na fé do que nós. Sem dúvidas, isso é fundamental para nosso crescimento espiritual e bem-estar na vida, no quesito tomar boas decisões. Afinal, essas pessoas vão nos proporcionar orientações valiosas com base na Bíblia, em sua experiência e no seu amor. Muito bem, vamos analisar agora Provérbios capítulo 1, versículo 10. Diz assim: Meu filho, se pecadores tentarem seduzi-lo, não se deixe levar por eles. Provérbios 1:10, a lição. Este versículo nos ensina que devemos ser cautelosos com as influências negativas ao nosso redor. Como servos de Jeová, somos diferentes das pessoas deste mundo. Então, quando nos esforçamos em evitar más companhias, isso nos protege de comportamentos que vão prejudicar nossa boa moral e também de tristes consequências negativas no futuro. Notem só agora o que diz Provérbios capítulo 1, versículo 15. Podemos encontrar outra joia espiritual nesse versículo. Não vá atrás deles, meu filho. Mantenha seus pés longe do caminho deles. Vejam que interessante a lição. É importante discernir e evitar os caminhos dos perversos. Não devemos nos envolver com pessoas que praticam o mal, pois isso pode levar a consequências desastrosas. Portanto, como lição, de acordo com esse versículo, devemos ser prudentes e manter nossa integridade, escolhendo sempre os caminhos de Jeová. Muito bem, vamos ver aqui agora Provérbios capítulo 1, versículos 20 e 21. Diz assim: A verdadeira sabedoria grita nas ruas, ergue a sua voz nas praças, clama na esquina das ruas movimentadas, na entrada dos portões da cidade, ela diz. Somente até aí, irmãos. Então, Provérbios 1, 20 e 21, lição. Notamos aqui que a sabedoria de Jeová está disponível para todos que desejam ouvi-la. E, de fato, quando prestamos atenção aos seus conselhos, tanto na sua palavra Bíblia, como também através de sua organização, isso nos ajuda a viver uma vida de forma mais segura e bem-sucedida. Então, relembrando, o tema do capítulo 22 é Seja feita a vontade de Jeová. E nós entramos aqui no penúltimo subtítulo do estudo, Estou pronto para morrer, com base em Atos capítulo 21, versículos 10 a 14. Parágrafos 15 e 16, uma só pergunta. Que mensagem Ágabo trouxe e que efeito ela teve nos que a ouviram? Resposta. Ágabo trouxe a mensagem de que Paulo seria amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue às nações. Essa profecia confirmou que Paulo iria a Jerusalém e indicou que enfrentaria perseguição. Os que ouviram imploraram a Paulo que não fosse a Jerusalém, mas Paulo permaneceu firme em sua decisão, demonstrando sua disposição de sofrer e até morrer pelo nome do Senhor Jesus. Parágrafos 17 e 18 também uma só pergunta. Como Paulo permaneceu firme em sua decisão e como os irmãos reagiram? Resposta. Paulo permaneceu firme em sua decisão de ir a Jerusalém, mesmo diante das súplicas e lágrimas dos irmãos que estavam tentando enfraquecer sua determinação. Ele explicou carinhosamente por que deveria prosseguir, mostrando coragem e determinação. Então, os irmãos respeitosamente pararam de insistir e aceitaram a vontade de Jeová, apesar disso ser difícil para eles. Pergunta do parágrafo 19. Que lição valiosa aprendemos do que aconteceu com Paulo? Resposta. Aprendemos que não devemos desencorajar outros de se empenhar por um proceder abnegado no serviço a Deus. Mesmo que seja difícil para nós, é importante apoiar os irmãos em suas decisões de servir a Jeová, especialmente em designações distantes ou desafiadoras. O exemplo de Phyllis, que apoiou sua filha no serviço missionário, ilustra como podemos aplicar essa lição hoje.
E estas duas imagens, lado a lado, na página 179, relacionada ao parágrafo 19, mostram um casal de missionários e os pais. Em uma das imagens, os pais telefonam e estão contentes. Na outra, o casal recebe com alegria o telefonema em sua designação em outro país. A legenda da imagem diz: é bom apoiarmos irmãos abnegados. Último subtítulo do estudo: Os irmãos nos receberam com alegria, com base em Atos capítulo 21, versículos 15 a 17. Parágrafos 20 e 21, uma só pergunta. O que mostra que Paulo desejava estar com seus irmãos e por que ele queria estar com os que tinham a mesma fé que ele? Resposta: Paulo desejava estar com seus irmãos em todos os pontos de sua viagem até Jerusalém. Ele procurou o companheirismo dos discípulos em Tiro, Ptolemaida e Cesareia, e foi acompanhado por alguns irmãos de Cesareia até Jerusalém, onde foram recebidos com alegria. Além disso, Paulo queria ter a companhia dos que tinham a mesma fé que ele, porque era isso que iria fortalecer sua determinação de enfrentar os desafios que estava por vir, no caso, opositores irados que tentariam matá-lo. Sem dúvidas, que reunião maravilhosa, não é mesmo, irmãos? Mais uma vez, fomos muito enriquecidos em sentido espiritual por todo esse alimento que Jeová proporcionou para nós aqui nesta reunião tão importante que ajuda a nossa vida e o nosso ministério. Obrigado pela sua atenção, pelo carinho que vocês têm com o nosso canal. Esperamos que, pelo menos em uma dessas sessões, vocês consigam dar excelentes comentários para encorajar outros irmãos aí na sua congregação. E lembrando, se inscreva no nosso canal se não for inscrito, deixe um gostei, compartilhe nossos vídeos. Também, se caso desejar passar toda esta preparação para seus dispositivos eletrônicos, acessem lá gratuitamente nosso site, nosso blog. Lá de maneira fácil e prática, vocês vão encontrar tanto as respostas-chave como também as respostas completas para aqueles que gostam de dar comentários mais elaborados, mais explicativos. Enfim, fiquem à vontade. Também compartilhe nosso site com outras pessoas e, se ainda possível, como forma de gratidão, assim como muitos irmãos têm feito, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções, além de ajudar o canal a crescer, fazem com que o vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também precisam dessa ajuda. Uma excelente semana para cada um de vocês e um até mais aos próximos vídeos.